Capítulo 7. O todo em tudo. Enquanto tudo está no todo, é também verdade que o todo está em tudo. Aquele que compreende realmente esta verdade alcançou o grande conhecimento, o Kybalion. Quantas vezes a maioria das pessoas ouviram repetir a declaração que a sua divindade, chamada por muitos nomes, era todo em tudo, e quão pouco suspeitaram elas da verdade oculta encoberta por essas palavras tão descuidadamente pronunciadas. A expressão comumente usada é uma sobrevivência da antiga máxima hermética acima citada. Como dizia o Kybalion, aquele que compreende realmente essa verdade alcançou o grande conhecimento. E, sendo assim, permite-nos examinar essa verdade cujo conhecimento tão significa. Nesta exposição da verdade, esta máxima hermética está encoberta uma das maiores verdades filosóficas e científicas e religiosas. Nós vos explicamos o preceito hermético a respeito da natureza mental do universo. A verdade é que o universo é mental, ele está dentro da mente do todo. Diz o Kybalion na passagem citada acima: tudo está no todo. Mas nota-se também a declaração correlativa que é também verdade que o todo está em tudo. Esta declaração aparentemente contraditória é reconciliável pela lei do paradoxo. É, aliás, uma exata declaração hermética das relações que existem entre o todo e o seu universo mental. Vimos que tudo está no todo. Vejamos agora o outro aspecto do assunto. Os ensinos herméticos são, como efeito, que o todo está iminente, permanece, está inerente, habita no seu universo e em cada partícula, unidade ou combinação dentro do universo. Esta expressão é geralmente ilustrada pelos instrutores como uma referência ao princípio de correspondência. O instrutor ensina ao discípulo a formar uma imagem mental de uma coisa, uma pessoa ou uma ideia, porque todas as coisas têm uma forma mental, dando como exemplo o ator dramático que forma uma ideia de seus caracteres, ou um pintor ou um escultor que forma uma imagem de um ideal que ele procura exprimir pela sua arte. Neste caso, o estudo antes deve compreender que, enquanto a imagem tem a sua essência e ser somente em sua própria mente, ao mesmo tempo ele, o estudante, autor, dramaturgo, pintor ou escultor, está em certo sentido imanente e permanece, habita na imagem mental. Em outras palavras, toda a virtude, vida, espírito e realidade da imagem mental é derivada da mente imanente do pensador. Considerai isto por um momento e logo compreendereis a ideia. Para tomarmos um exemplo moderno, diremos que Otelo, Lago, Hamlet, Lear, Ricardo III existiram somente na mente de Shakespeare, no tempo da sua concepção ou criação. E ainda, Shakespeare também existiu em cada um desses caracteres, dando-lhes a sua vitalidade, espírito e ação. Qual é o espírito dos caracteres que conhecemos como Micawber, Olivia Twist, Henriette Heep? Será Dickens? Ou cada um desses caracteres tem um espírito pessoal independente do seu criador? Tem a Vênus de Médicis, a Madonna Sistina, o Apolo de Belverede, espírito e realidade de si próprios, ou representam eles o poder espiritual e mental dos seus criadores? A lei de paradoxo demonstra que as suas proposições são verdadeiras consideradas no seu próprio ponto de vista. Micawber é Micawber e é também Dickens e demais. Enquanto que Micawber pode ser dito Dickens, o mesmo Dickens não é idêntico a Micawber. O homem, como Micawber, pode exclamar: o espírito do meu Criador está inerente em mim e, apesar disso, eu não sou ele.
Quão diferente é esta da horrível meia-verdade tão estrondontosamente anunciada por alguns dos falsos sábios, que enchem a atmosfera dos seus gritos: Eu sou Deus. Imaginai o pobre diabo de MacArthur ou Uriah Heep gritando: Eu sou Dickens. Ou algum dos humildes bobos das peças de Shakespeare anunciando com grande eloquência: Eu sou Shakespeare. O todo está até na minhoca, contudo, a minhoca está longe de ser o todo. E até é de admirar que, conquanto a minhoca só exista como uma coisa humilde, criada e tendo a sua existência na mente do todo, ele, o todo, esteja imanente na minhoca e nas partículas que a formam. Haverá talvez um mistério maior que o de tudo no todo e o tudo em tudo? O estudante perceberá no correr da obra que os exemplos dados acima são necessariamente imperfeitos e inadequados, porque representam a criação de imagens mentais na mente finita, ao ponto que o universo é criação da mente infinita e a diferença entre os dois polos as separa. E assim é simplesmente uma questão de grau, porque em ambas o mesmo princípio está em operação. O princípio de correspondência manifesta-se nelas. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. E, no grau em que o homem realiza a existência do espírito, que está imanente no seu ser, ele subirá na escada espiritual da vida. Eis que significa o desenvolvimento espiritual, o reconhecimento, a realização e manifestação do Espírito dentro de nós. Procurai não esquecer-vos dessa última definição, a do desenvolvimento. Ela contém a verdade da verdadeira religião. Existem muitos planos de existência, muitos subplanos de vida, muitos graus de existência no universo. E tudo depende do avançamento dos entes na escada, cuja ponta mais inferior é a mais grosseira matéria e a mais superior sendo separada somente pela menor divisão de espírito do todo. Nessa escada da vida, tudo se move em cima e embaixo. Todos estão no caminho, cujo fim é o todo. Todo o progresso é uma volta à morada própria. Tudo está em cima e embaixo, apesar de todas as aparências contraditórias. Tal é a mensagem do iluminado. Os preceitos herméticos referentes ao processo da criação mental do universo são que, no começo do ciclo de criação, o todo, em seu aspecto de existência, projeta sua vontade sobre seu aspecto de estado, e o processo de criação começa. Dizem que o processo consiste no abaixamento da vibração até que é alcançado um grau bem inferior de energia vibratória, no qual ponto é manifestado a forma mais grosseira possível da matéria. Este processo é chamado o estado de involução, em que tudo está evoluído ou envolvido dentro da sua criação. Este processo é considerado pelos hermetistas como tendo correspondência com o processo mental de um artista, criador ou inventor, que também fica envolvido na sua criação mental, como quase esquecendo a sua própria existência e que, por algum tempo, quase vive na sua criação. Se, em vez de envolvido, usarmos a palavra êxtase, talvez possamos dar uma pequena ideia do que queremos dizer. Este estado involutivo da criação é muitas vezes chamado a efusão da energia divina, como estado evolutivo é chamado infusão. O polo extremo do processo de criação é considerado como sendo o mais afastado, movido pelo todo, enquanto que o princípio do estado evolutivo é considerado o princípio da volta do pêndulo do ritmo,
sendo expressa em todos os ensinos herméticos uma ideia de volta a casa. Os preceitos são que durante a elusão as vibrações tornam-se cada vez mais inferiores até que finalmente a restringência cessa e as vibrações de volta começam. Mas há uma diferença, ao passo que na ilusão as forças criadoras manifestam-se compactamente e como um todo no começo do estado evolutivo ou de infusão. É manifestada a lei da individualização, que é a tendência em separar as unidades de força, até que finalmente aquilo que se separou do todo, como energia não individualizada, volte à sua fonte como unidade de vida altamente desenvolvida, tendo subido de mais a mais na escada por meio da evolução física, mental e espiritual. Os antigos hermetistas usam a palavra meditação ao descrever o processo de criação mental do universo na mente do todo, a palavra contemplação sendo também frequentemente empregada. Mas a ideia entendida parece ser a do emprego da atenção divina. Atenção é uma palavra derivada do verbo latino que significa estender-se, desdobrar-se. E também o ato de atenção é realmente um desdobramento mental, uma extensão da energia mental, de modo que a ideia interior é facilmente compreendida quando examinamos o significado real da atenção. Os ensinos herméticos a respeito do processo de evolução são os que o todo, tendo meditado no princípio da criação, tendo estabelecido então os fundamentos materiais do universo, estão pensando na sua existência gradualmente, desperta da sua meditação, e assim começa a manifestar o processo de evolução nos planos material, mental e espiritual sucessivamente e em ordem. Então, o movimento de ascensão começa e tudo começa a mover-se para a mansão espiritual. A matéria torna-se menos grosseira, as unidades nascem à existência, as combinações começam a formar-se, a vida aparece e manifesta-se em formas cada vez mais elevadas, e a mente torna-se cada vez mais evidente, as vibrações sendo constantemente mais elevadas. Em resumo, o processo total da evolução em todas as suas fases começa e procede de acordo com as leis estabelecidas do processo de infusão. Todas ocupam eões e eões do tempo do homem, cada um contendo muitos milhões de anos. Porém, como nos diz o Iluminado, a criação inteira, incluindo a involução e a evolução de um universo, é para o todo simplesmente um piscar de olhos. No fim dos inúmeros ciclos de eões de tempo, o todo retira a sua atenção, sua contemplação e meditação do universo, porque a grande obra está acabada e tudo está retirado no todo de que o provém. Mas 6 mistérios dos mistérios e o espírito de cada alma não é aniquilado, mas sim expandido infinitamente. A criatura e o Criador são confundidos. Tal é a relação do iluminado. A presente ilustração da meditação e do subsequente despertar da meditação do todo é mais um esforço dos instrutores para descrever um processo infinito por um exemplo finito. E ainda, o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. A diferença é somente um grau. E assim como o todo despertar-se da meditação sobre o universo, assim o homem no tempo cessa de manifestar no plano material e retira-se cada vez mais no espírito presente, que é realmente o ego divino. Há um assunto maior que desejamos falar-vos nessa lição, e que nos levaria imediatamente a uma invasão do campo
da especulação metafísica. Contudo, o nosso fim é simplesmente mostrar a futilidade de tais especulações. Aludimos à questão que, inevitavelmente, vem à mente de todos os pensadores e que se aventuraram a investigar a verdade. A pergunta é: por que criou o todo todos os universos? A pergunta pode ser feita de diferentes formas, mas a que vai acima é o essencial da investigação. Os homens esforçaram-se para responder a essa pergunta, mas ainda não há resposta digna do nome. Muitos imaginaram que o todo tem muito a ganhar com isso, mas isso é absurdo. Por quê? O que poderia ganhar o todo que já não possui? Outros deram a resposta na ideia de que todos quis que tudo amasse, e os outros que ele criou por prazer e divertimento, ou porque estava só, ou para manifestar o seu poder. Todas as respostas e ideias pueris, qualidades do período infantil do pensamento. Outros acreditaram descobrir o mistério, afirmando que o todo achou-se impelido a criar pela razão da própria natureza interna, ou seu instinto criador. Esta ideia é mais adiantada que as outras, mas o seu ponto fraco está na ideia de que o todo é impelido por alguma coisa, quer interna, quer externa. Se a sua natureza interna ou instinto criador impele-o a fazer as coisas, então a natureza interna ou instinto criador seria o absoluto, em vez do todo. E nesse caso, esta parte da proposição está errada. E ainda o todo cria e manifesta e parece ter mais qualidades de satisfações em fazê-lo. E é difícil de escapar da conclusão que, em grau infinito, ele poderia ter o que corresponde no homem em uma natureza inata ou um instinto criador, correspondente a um infinito desejo e vontade. Não poderia agir sem querer agir, e não poderia querer agir sem desejar agir, e não desejaria agir sem insatisfação nisso. E todas essas coisas pertenceriam a uma natureza infinita e podem ser consideradas como estando de acordo com as leis da correspondência. Mas ainda preferimos considerar o todo como agindo inteiramente livre de todas as influências, tanto interna como externa. Isto é o problema que se apoia na raiz da dificuldade e a dificuldade que se apoia na raiz do problema. Falando estritamente, não se poderá dizer que haja uma razão para que o todo agir, porque uma razão implica uma causa, e todo está acima da causa e do efeito, exceto quando ele quer tornar-se causa, tempo em que o princípio é exposto ao movimento. Assim, dizeis, o assunto é incompreensível, justamente como o todo é incognoscível. Justamente como dizemos simplesmente que o todo é. Assim também somos obrigados a dizer que o todo age porque age. Enfim, o todo é toda razão em si mesma, toda lei em si mesma, toda ação em si mesma, e pode-se dizer que, em verdade, todo é a sua própria razão, a sua própria lei, a sua própria ação. Ou que o todo, a sua razão, a sua lei, a sua ação são um, com todos esses nomes sendo de uma só coisa. Na opinião dos que vos dão essas lições, a resposta se encerra no princípio íntimo do todo, junto com o seu segredo de existência. A lei da correspondência, na nossa opinião, compreende somente esse aspecto do todo, que pode ser chamado aspecto de estado. O lado oposto desse aspecto é o aspecto de existência, no qual todas as leis perdem-se na lei,
Todos os princípios emergem no princípio, e todo o princípio, a existência, são idênticos entre si, uns aos outros. Por isso, as especulações metafísicas sobre este ponto são fúteis. Entramos aqui no assunto simplesmente para mostrar que conhecemos a pergunta e também o absurdo das respostas ordinárias das metafísicas e teologias. Em conclusão, poderá ser de interesse aos estudantes dizer-lhes que, apesar de muito dos antigos e modernos preceitos herméticos tenderem a aplicar o princípio da correspondência à questão, com que resulta a conclusão da natureza íntima. Mesmo assim, as lendas contam que Hermes o Grande, sendo interrogado sobre as questões pelos seus adiantados discípulos, respondeu-lhes, fechando seus lábios com firmeza, e não dizendo uma palavra, indicando que não havia resposta. Mas então ele podia ter respondido de aplicar o axioma da sua filosofia que diz: os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento, significando que, ainda que seus discípulos adiantados não possuíssem o entendimento que os habilita ao preceito. Seja como for, se Hermes possuía o segredo, ele deixou de se comunicar e, embora o mundo tome muito interesse, os lábios de Hermes estão fechados a esse respeito. E quando o grande Hermes hesitou em falar, qual mortal poderá atrever-se a ensinar? Porém, deveis lembrar que, ainda que seja aquela a resposta deste problema, se porventura há uma resposta, permanece a verdade que, enquanto tudo está no todo, é também verdade que o todo está em tudo. O preceito é enfático e podemos acrescentar-lhes as palavras conclusivas de citação. Aquele que compreende realmente esta verdade alcançou o grande conhecimento.